pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma live aqui no Escolhi Incentivar. Vou aguardando vocês entrarem para o nosso bate-papo de hoje, que vai estar super especial. Então sejam todos bem-vindos. Hoje a gente vai conversar sobre desafios e soluções para o segmento de alimentação, né, em meio a esse momento de crise, de pandemia, coronavírus, enfim. E eu vou ser de novo, né, novamente, eu sou convidada para ser anfitriã do bate-papo. Para quem não me conhece, meu nome é Thaís Barreto, eu sou jornalista de moda e influenciadora digital. Então hoje eu vou receber a Juliana dos Círculos Lanches aqui de Pelotas. Com certeza vocês conhecem, né? É muito tradicional. Então vai ser super bacana a gente poder ter esse bate-papo. Olá, Oi, boa tarde, tudo bom, boa Juliana? tarde, tudo bem? Não estava aparecendo o convite ali para mim, desculpa, mas não estava Ah, aparecendo. sim, o Instagram às vezes ele tem essas questões, digamos assim. É. Juliana, eu gostaria que tu te apresentasse para o pessoal, né? Em primeiro lugar, falasse um pouquinho sobre o teu trabalho, como é que é o teu trabalho nos círculos. Então, meu nome é Juliana Medeiros, eu tenho 42 anos, sou psicóloga de formação, me formei aqui em Pelotas, sou de Pelotas, me formei no ano 2000, agora em setembro vai fazer 20 anos que eu me formei no curso de psicologia. Eu trabalhei com psicologia organizacional, psicologia do trabalho ou recursos humanos, né? Tem essas Uhum. várias terminologias. Trabalhei em Rio Grande, em Santa Catarina, numa empresa multinacional. Mas os Círculos já existia. O Círculos completou agora em março 29 anos. É uma empresa familiar, empresa dos meus pais. E depois de trabalhar um tempo fora da cidade, na minha área, os meus pais me convidaram para mim retornar a Pelotas e ajudar eles nos negócios da família. E agora fazem 14 anos que eu voltei a Pelotas e junto com os meus pais administramos os Círculos. Que ótimo! Então tu tá super por dentro de tudo, né, que está acontecendo aí, o que vocês estão organizando. Eu gostaria que tu falasse um pouco mais sobre a questão de mudança de comportamento de consumo. O que tu vem notando com os clientes dos círculos, que acho que geralmente tem um perfil de serem muito fiéis, né? Acho que tem essa característica assim de ser consumidor Sim. fã fiel. Isso, a gente até usa um termo nos círculos, né? A gente chama os nossos clientes de fanáticos, né? A gente está tanto tempo no mercado e criou uma relação realmente de amizade, de parceria com essas pessoas, né? Elas têm realmente, existe um afeto envolvido. Eu sempre digo que não é só fazer baurus, mas é se envolver também com as pessoas e com as necessidades que elas têm, né? Então, a gente observou aí, desde que começou essa crise do coronavírus, uma mudança muito significativa no comportamento de consumo. Há uma preocupação muito grande, no meu entendimento, das pessoas quanto ao futuro, as incertezas, né, que todos nós temos, independente do segmento que a gente atua, há uma incerteza muito grande do futuro, né? Então, essas pessoas, elas preocupadas com isso, eu acho que são duas questões importantes. Primeiro, existe uma questão de saúde pública e as pessoas realmente se preocupam mais com o que elas vão comer, com alimentação fora do lar. E aí a gente observa um movimento muito grande. Se tu abrir as redes sociais, tu vai ver muita gente cozinhando em casa, né? Pessoas que não tinham esse hábito passaram a ter esse hábito justamente por vários motivos. Porque estão em casa, porque estão com medo de comer comida de fora, porque querem economizar, né? Então, houve essa mudança de comportamento, né? Então, eu acredito que isso tenha duas vertentes. A questão da saúde, realmente, né? O medo, realmente, da contaminação. E também a questão econômica, né? Porque todos nós, de novo, eu vou dizer, independente do ramo que a gente atua, já começam a sentir os efeitos econômicos, né, dessa crise do coronavírus. E aí ficamos nesse embate. Saúde versus economia, né? É muito cruel, no meu ponto de vista. Thaís, tu vai me posicionando, porque eu falo Não, bastante, não, viu? pode ir conversando, a gente quer saber a realidade
realidade de vocês aí. É Compartilhe. muito, tá, é muito cruel a gente criar essa dúvida, né? Saúde, economia, é muito cruel, né? Saúde está muito ligado à vida das pessoas, né? E a gente tem uma preocupação enorme com a nossa vida, com a vida da nossa família, com as pessoas que trabalham conosco. Hoje o Círculos emprega diretamente 80 pessoas. Então nós temos um senso de responsabilidade muito grande, porque essas pessoas elas dependem exclusivamente dos círculos, né, para o sustento das suas famílias, né? Então é muito duro, realmente muito difícil. Isso eu acho que, além do transtorno, da questão de saúde, da questão econômica, há também uma questão psicológica, agora falando como psicóloga, né, muito séria, Tô te ouvindo. tá me ouvindo? As pessoas realmente elas ficam muito receosas com esse futuro. Quando que as coisas vão voltar ao normal? Primeira pergunta que as pessoas fazem. E que normal vai ser esse? Porque a sociedade está passando por uma transformação muito grande, né? Uma mudança de comportamento no consumo, comportamento das relações humanas, né? Eu tenho Indica dito que a gente muito... nunca mais vai voltar ao padrão que estava, né? Pelo menos. Exatamente. Eu tenho dito, inclusive, uma coisa que é muito dura de se ouvir. O ser humano, ele está com medo do ser humano, né? É muito duro. Então, assim, ó, a gente vê nas redes sociais as pessoas indo visitar os idosos, seus familiares à distância, na grade, né? Enfim, uma série de coisas que a gente tem acompanhado, tem vivido. Eu também tenho pais idosos do grupo de risco, né? E quanto é delicado essa relação, porque os meus pais, eles são ativos, eles trabalham, né? E difícil eles ficarem em casa. Minha mãe mesmo tem 67 anos, trabalha desde os 7 anos de idade, morava para fora. Era uma família grande, ela era a filha mais velha, precisava trabalhar, começou a trabalhar com 7 anos numa casa de família para cuidar de 2 gêmeos. Então, há 60 anos, a vida da minha mãe é trabalhar. E aí, de repente, né, abruptamente, porque ninguém estava preparado para isso, né, ela tem que parar as atividades dela, né? O meu pai tem 73, né? Então, realmente eu acho que é algo... Aproveite esse momento, né, para rever muitos conceitos, né? Principalmente de relacionamento, de empatia, de se colocar no lugar de outro, conceitos de preconceito, de egoísmo. Eu acho que isso, eu espero, né, que toda essa crise tenha esse efeito positivo, que a raça humana, né, que a gente está vivendo, mas eu acho que o que a gente não pode escolher, ok, o que a gente vai fazer, né? Mas a gente pode escolher muita coisa. Então, acho que refletir sobre todas essas questões, ver o quanto a gente pode melhorar, se aprimorar, tanto internamente quanto com a nossa, em relação à nossa relação com as pessoas também, né? Eu acho que isso faz bastante diferença. Eu queria que tu falasse sobre a equipe de vocês, assim, como que tu tem sentido, como é que tá o relacionamento, se as pessoas continuam trabalhando nos mesmos turnos, enfim, os sentimentos mesmo, né, do pessoal. eu tô vendo que inclusive tem parte da nossa equipe que está entrando aí, está nos assistindo, né? Primeiro, assim, nós temos um sentimento no momento, a gente sempre teve um vínculo muito forte por ser uma empresa familiar. A gente tem na nossa empresa irmãs que trabalham, a gente tem mãe e filhas, a gente tem casais que trabalham conosco. Então, esse sentimento familiar, assim, essa relação sempre foi muito próxima. E a gente tem no momento, a palavra certa é gratidão, né? Porque essas pessoas, elas estão conosco, mesmo nesse momento difícil, assim, né? Nunca houve na história dos círculos uma situação como essa.
O que eu tenho para falar da equipe? Os nossos esforços hoje, Thaís, são para manter a nossa equipe, né? E poder garantir o sustento dessas pessoas. A gente tem falado com essas pessoas diariamente, né? Eu falo que a nossa prefeita faz lá todo dia, tanto o governador quanto a prefeita, né? Elas batem um papo com a população e mostram um panorama diário. A gente tem feito isso todos os dias com a nossa equipe. Eu acho que é importante nesse momento a gente manter a transparência na relação, né? Uhum. Nós estamos abertos, respeitando todas as orientações, né, dos órgãos de saúde, redobrando todos os cuidados. O Círculo sempre foi referência em questões de higiene, de cuidados, né, na elaboração dos lanches. E nós redobramos esses cuidados. E é evidente que há uma preocupação com as pessoas, e as pessoas também se preocupam, né? Podem vir a se contaminar, né? O que vai acontecer? Então, assim, o que a gente tem dito para eles? A gente hoje está trabalhando, né? Infelizmente, a gente teve uma queda absurda do movimento, coisa de 70%, né? E eu se tiver oportunidade, vou falar depois para ti algumas medidas que a gente tomou em relação a isso, né? Então, o que a gente tem feito? Infelizmente, aquelas pessoas, como a gente acabou de abrir uma unidade nova no Laranjal, a gente tinha algumas pessoas em contrato de experiência. E essas pessoas todas foram dispensadas. Isso nunca aconteceu nos círculos. A gente demitiu 9 pessoas numa mesma semana, né? Muito duro para as pessoas, muito duro para nós também, porque a gente se coloca no lugar dessas pessoas. Elas receberam essas rescisões, né? E vai terminar esse dinheiro. E aí eu te pergunto, quem vai empregar essas pessoas? Né? Tá muito complicado, né? Nesse momento que a gente sempre foi complicado, né? A questão do emprego, mas acredito que nesse momento especialmente chega a ser dramático, porque é dramático. Não apenas os círculos, mas todas as empresas de todos os segmentos estão sofrendo. Todo mundo fala em queda de receita muito forte. Então, assim, como tu vai contratar alguém, né? Sei lá, talvez alguma empresa tipo Amazon, que as pessoas falam, é uma em 1 milhão, entendeu? Então, do resto, realmente é muito complicado fazer novas contratações, né? Até porque a gente tem que ter a responsabilidade com aquela pessoa, né? Enfim, uma responsabilidade financeira mensal. Nós temos a gente se orgulha muito de ter pessoas que trabalham há muitos anos conosco. 15 anos, 20 anos, 25 anos, né? E demitir essas pessoas custa muito dinheiro, né? Tem para pagar verbas rescisórias, custa muito dinheiro. Nós não temos uma reserva, não é só os círculos, nenhuma empresa tem uma reserva para se manter 2, 3, 4, 5 meses pagando os seus funcionários, os seus compromissos sem ter renda, né? A pergunta que se fez, muita gente faz, por que não entram em férias? Nós acabamos de voltar de férias coletivas. Todos os nossos funcionários estão com as férias em dia, né? Então, a gente explica muito para eles, conversa muito diariamente que o que a gente está fazendo é tentando manter a empresa aberta, é para que a empresa siga aberta, né? E para que a gente tenha condições mínimas de pagar o salário dessas pessoas que sempre foram prioridade e agora, mais do que nunca, são prioridades. A gente entende demais e se preocupa muito com a questão da saúde. Mas a gente pergunta, essas pessoas, elas vão viver do quê? Como que elas vão comprar arroz e feijão se elas não receberem os seus salários, né? Essas medidas do governo, que até agora a gente até muito nebuloso do meu ponto de vista, né? Essas medidas, parece que sai amanhã a questão dos R$600 para os autônomos, que não é o nosso caso, nossos funcionários têm carteira assinada, mas essas medidas até agora do governo, elas não nos favorecem. E não favorecem as pessoas que trabalham conosco, a gente vai deixá-las desamparadas, né? Se hoje, eu falo isso claramente para eles, se hoje houver um decreto do senhor governador ou da senhora prefeita dizendo assim, fechem as portas, nem com as recomendações não pode abrir, a gente fecha as portas e aí não tem renda entrando e a gente não tem como manter o salário dessas pessoas,
né? Nem mais um dia. E eles estão cientes disso. E eu acho que é por isso que, de certa forma, estão nos apoiando nesse sentido. Estão sendo... Todos nós estamos no mesmo barco. Isso que eu falo de mudança nas relações das pessoas, né? As pessoas estão se colocando uma no lugar das outras, né? E que para que isso ocorra, tem que ser transparente, tem que falar a verdade, né? Tem que apontar os números. Eles estão vendo que pessoas foram dispensadas. A gente teve situações de funcionário trabalhando 2, 3 horas indo embora, porque não tinha mais o que fazer. Uns Sim. pegando mais tarde, outros saltando mais cedo. Porque realmente não há o que fazer, né? Uma equipe imensa, né? Imagina tu, que são 80 pessoas. Dizem os especialistas que para cada emprego direto, no mínimo 3 indiretos. Então, toda uma cadeia que está sendo afetada, né? Isso falando nos círculos, né? Mas toda a cidade, o país inteiro está sendo afetado. Não tem como não estar, né? E aí, por que reduz tanto o movimento? Porque a gente está vendendo ali 20%, 30%. No final de semana, na sexta e no sábado, isso melhora um pouco, vai para 40%, 50% do normal. Por todas as questões, né, que eu comentei, as pessoas com medo de consumir fora do lar, as pessoas com receio de gastar, quem tem algum dinheiro tá guardando, né? A Porque não insegurança é sabe. muito grande, né? Tanto para quem tá do teu lado como empresário, quanto a pessoa que é consumidor, porque realmente, como todos, é extremamente incrível isso que aconteceu, porque como mexeu com a economia de todo mundo, do país inteiro, não sobrou alguém que possa, tipo, garantir o seu dinheiro, né? Então, acho que as pessoas repensam também o consumo justamente por isso, porque é complicado saber o que vai acontecer, justamente para a gente não saber se é um mês, se é 2, né? Porque talvez com uma perspectiva fosse um pouco mais possível se organizar. Mas sem uma perspectiva real do que vai acontecer, a gente acaba, né, não sabendo. Então, acho que acaba sendo natural essa redução de consumo e é um super desafio, assim. Eu queria que tu falasse pra gente se tu tem visto que as pessoas estão preferindo ir buscar ou se a entrega está sendo mais por mototáxi ou aplicativos, enfim. Então, as pessoas, elas estão... São raríssimos os casos, mas raríssimos mesmo, as pessoas querem comer no local. É muito raro. Vou dar um exemplo. Acho que no sábado, ali no Laranjal, onde eu trabalhei no sábado, 3 mesas, se não me falha a memória, comeram ali. Então, as pessoas ligam já de casa, fazem o seu pedido para vir retirar no local, ou pedem ali e esperam no carro, né? Essa possibilidade. Ou então ligam e pedem teleentrega, né? A unidade nossa que mais sofreu com isso foi a unidade da 3 de Maio, porque lá não tem serviço de teleentrega. O serviço de teleentrega fica na Deodoro, no Laranjal, né? Mas, então, as pessoas, elas estão preferindo realmente ou irem buscar para comer em casa, né? Porque aí buscam para a família inteira e vai uma pessoa só, né? Ou elas pedem na teleentrega, né? Então, é raro mesmo as pessoas que comem ali, né? Eu acho que quem ainda come é aquela pessoa que está cansada realmente de estar em casa, está muito angustiada e quer sair um pouco para a rua, né? Ontem eu andei de carro pela cidade, né? Fui em vários locais e muito carro circulando na cidade. Não sei se tu viu isso ontem. Hoje eu não saí para a rua ainda, vou sair daqui a pouco, mas muito, para ser domingo, né? Ao sair, eu vi depoimentos de pessoas que tiveram que sair por algum motivo e várias pessoas comentaram justamente isso. Olha, eu acho que eu tô sem sair de casa, deve fazer 16 dias, mais ou menos. Mas as pessoas falaram, olha, eu saí e tinha muita gente na rua, né? Muita gente na praia, muita gente na Dom Joaquim, com os carros parados, conversando uma do lado da outra, até tomando chimarrão juntas. Então é muito doido esse cenário que a gente vive, muito doido realmente. Eu acredito que o efeito psicológico já iniciou, né? Imagina o fato de tu poder ficar sem emprego, sem renda, e tu poder pegar uma doença grave,
né? São três coisas. Imagina como que isso não influencia na cabeça das pessoas, né? Não tem como não influenciar e não deixar a gente realmente perturbado psicologicamente, né? E aí as pessoas querem arejar a cabeça, sair um pouco para a rua, ver outras pessoas, né? Nem que seja dentro dos seus carros. Mas eu acredito que seja isso que tem acontecido no final de semana aí. Muita gente circulando mesmo. Provavelmente. Eu É. quero aproveitar para te fazer uma pergunta que a Paula nos enviou. Inclusive, o pessoal que está nos assistindo, se vocês quiserem enviar perguntas, também podem enviar, que a gente vai conversando aqui sobre isso. Juliana, a Paula pediu para te dar alguma dica para quem começou a empreender agora, né, no segmento da alimentação e está enfrentando essa primeira crise, né? A pessoa recém chegou e já está nessa E já situação. está aí, né? Bom, a nossa economia, ela sofreu um baque nos últimos anos, assim, né? A crise econômica, ela vem aí desde 2016, 17, 18 foi um ano bem difícil, assim, né? A gente tem observado queda no consumo já há algum tempo. Claro, nada se compara a essa questão do coronavírus, né? E aí, o que que acontece? As pessoas que perderam os seus empregos, isso eu tenho notado muito também, né? Muita gente aproveitou o valor das suas rescisões para empreender, né? E muita gente na área da alimentação. Né? Porque tu sempre tem na tua casa ou na tua família alguém que saiba fazer alguma coisa gostosa, né? E aí as pessoas aproveitam essa possibilidade, é o mais fácil, né? Alguém que é mais fácil, vou fazer alguma coisa de comida para vender, né? Então tem muita gente nova entrando no mercado. O que eu digo para as pessoas assim? Nós temos os círculos, eu e meus pais, a gente tem uma visão um pouco diferente assim em relação à concorrência. O que a gente acha? A gente acha que há espaço para todo mundo que é bom, né? Eu acho que a concorrência é muito válida. Abrir estabelecimentos comerciais do mesmo ramo próximo ao teu estabelecimento é muito bom. E muita gente acha que é muito ruim, né? Acho que as pessoas têm que quebrar esse paradigma, né? Agora, lá no Laranjal, por exemplo, né? A gente acabou de abrir em janeiro agora, né? E tá vindo o Vinícius Bistrô, lá de São Lourenço, uma comida maravilhosa, né? O meu cliente é cliente dele também, né? Vai ser bom para os nossos negócios a gente ter essa proximidade, essa parceria, né? Então, o que eu digo para as pessoas, né? Respondendo a pergunta da Paula. Não desista, não desista. É muito difícil. Os círculos, ele não começou sendo círculos com 80 funcionários, com 4 unidades na cidade, com uma cozinha industrial, né? Começou lá o meu pai e a minha mãe, vendendo 10 bauruzinhos, 15, 20 baurus, fazendo uma entrega. Minha mãe conta sempre uma história que nenhum motoqueiro queria trabalhar nos círculos. Por quê? Não te entrega, né? Então o motoqueiro ganha por entrega. Aí o motoqueiro ia para lá, encostava a moto lá, né? E ficava esperando. E as entregas não aconteciam. E o motoqueiro um dia, 2 dias desistia. Ah, não, aqui não dá para trabalhar, não vou ganhar nada. Ia para outro lugar. Aí vinha outro motoqueiro. Até que chegou um cidadão lá e que ele foi persistente. Ele falou assim, não, eu acho que vai dar certo, vamos tentar, vou aguentar mais um pouquinho. Viu que o Bauru era bom e ficou aguardando. Isso, vai chegar a hora dos círculos, né? E aconteceu, e ele foi, a gente lembra que comemorou muito o dia que ele fez 20 entregas, né? Que foi assim, um marco. Minha mãe até deu um presente, minha mãe prometeu um presente para ele quando ele fizesse 20 entregas. Hoje nós temos 10 motos circulando na cidade, né? Fazendo entregas, 2 no Laranjal, 8 aqui no centro, e quando o movimento aumenta, ou por chuva, ou em função agora do coronavírus, a gente reforça ainda o time de motoqueiros, né? Se a gente tivesse desistido lá atrás, eu não estaria aqui conversando contigo sobre os círculos, né? Então, é muito difícil, tem que haver muita persistência. Quem trabalha com alimentação trabalha com algo perecível, diário, né? Os círculos hoje, por ter o tamanho que tem, a gente, claro, está num outro patamar. A gente tem uma cozinha industrial que começa a trabalhar às 6 da manhã para produzir tudo que a gente usa nas nossas unidades à noite. Mas não foi assim que começou. Começou meu pai e minha mãe
fazendo a carne, fazendo o molho durante o dia para vender à noite, né? Então, é um trabalho de formiguinha, dia após dia, acreditar no seu trabalho, acreditar que tem um produto de qualidade, né? Hoje em dia, a gente tem um grande aliado na nossa mão, que são as redes sociais, né? Trabalhar com as suas redes sociais e ter um approach, como eu digo, né? Ter um contato com os seus clientes, dar a sua cara, né? Claro, às vezes tem pessoas que... Eu sou cara de pau, mas tem gente que é mais inibido para fazer vídeos, né? E tal. Mas tem que aparecer, o teu produto tem que aparecer de alguma forma. A gente sempre diz que o Círculos deu certo porque a minha mãe sempre focou muito na questão da equipe, da escolha da matéria-prima, do cuidado na elaboração, da higiene. E o meu pai focou totalmente no relacionamento com as pessoas, né? Então, quem conhece meu pai senta com os clientes, conversa com os clientes, escolhe muitas vezes o que o cliente vai comer quando ele está em dúvida, né? E o cliente quebrou o carro, ele vai lá, ele ajuda. Então, ele criou um relacionamento. Tem muita gente que vai hoje no Círculos, não vai para comer lanche, vai lá para bater um papo com ele, né? Então, eu acho... Oi? As pessoas pegam um carinho, realmente. Isso. Então, eu acho que é isso. As dicas são essas, assim. Tu confiar no teu produto, ter um produto de qualidade, ter um bom relacionamento com os clientes e persistir, né? Os desafios, eles são diários, né? A questão de equipe é uma questão bastante complexa, né? As pessoas têm as suas personalidades, têm seus pontos de vista e é preciso criar uma cultura organizacional, né? Passar para as pessoas que trabalham contigo os teus valores, aquilo que tu acredita, para que as coisas deem certo, né? O nosso produto é um produto artesanal, ele é feito na hora, não tem nada pronto, é tudo, o pão é aberto na hora, passada a maionese na hora, a carne é frita na hora. Então, realmente tem que ter muito amor envolvido, né? Tem que ter muita boa vontade, tem que ter um sentimento muito bom para passar aquilo para a comida. Claro. Né? E aí vai dar certo. A Mariana quer saber quais são as perspectivas que vocês têm quando tudo isso passar, assim, como que vocês estão se organizando para isso? Claro que a gente não sabe o quando vai ser, mas o que vocês têm pensado? Olha, eu acho que a gente espera assim que passe logo, né? A gente espera realmente. Eu acho que nem as autoridades, os governantes têm muita certeza realmente de quando isso vai acontecer e como isso vai acontecer. A gente está vendo aí, acompanhando no noticiário, como que a China está hoje, né? Que foi onde começou, e eles estão agora falando talvez na possibilidade de uma segunda leva de contaminados. Então, o que se sabe que eu acho que isso vai perdurar por um tempo. A gente sabe que espera que isso diminua, que as atividades possam voltar, né? As aulas possam ser retomadas, a economia possa ser retomada. Mas eu acho que, infelizmente, eu acho que isso vai ser devagar, lentamente, né? Acho que não vai assim virar uma chave, tudo voltou ao normal, e agora vamos continuar vendendo o nosso... Eu acho que não, acho que está havendo essa mudança de comportamento nas pessoas, mudança de cultura de consumo. Então, a gente vai ter que, conforme as coisas forem acontecendo, é isso que eu tenho dito para a equipe, a gente vai ter que ir se reinventando. Então, por exemplo, começou essa crise toda do coronavírus. O que a gente foi fazendo? Né? Acho que é importante também dizer isso também para quem está vendo. Você tem que tomar ações rápidas, decidir rápido, diariamente. Então, o que a gente procurou fazer? Como podemos reduzir custos? Porque se nós estamos tendo uma receita menor, a gente obrigatoriamente tem que reduzir custos, né? Bom, a nossa prioridade é manter a nossa equipe. Então, felizmente, aquelas pessoas que estavam no contrato saíram, agora não queremos dispensar mais ninguém, queremos manter essa equipe. Bom, para manter essa equipe e vendendo bem menos do que a gente vendia, o que a gente pode fazer? A gente tem que aumentar a receita e diminuir os custos. Então, a gente fez contato com todos os nossos prestadores de serviço, são
parceiros realmente, né? Para eles também não tá bom para ninguém, né? Mas em vez de tu simplesmente chegar para um prestador e encerrar um contrato de longa data, de ano, pô, vamos conversar. O que tu pode fazer para me ajudar nesses 3 meses agora? Então a gente renegociou todos os contratos com os prestadores de serviço. Questão de empréstimos no banco, os bancos também estão sendo bastante flexíveis, né? Postergando agora os vencimentos de abril e maio para o final dos empréstimos. A gente reduziu o valor dos nossos 2 lanches mais vendidos, que é o Bauru Círculos e o X-Bebum, né? Para também mostrar para os clientes que a gente também está solidário com eles. Ok, a gente sabe que não é hora de gastar, que vocês querem economizar. O que a gente pode fazer? Pô, vamos fazer a nossa parte, vamos tentar reduzir os lanches e tal, dos lanches mais vendidos. A gente tem feito promoções e parcerias. A gente fez uma parceria com o Hotel I Love Pelotas, né? Na diária, quando a pessoa vai lá e compra uma diária, ganha 2 lanches. A gente fez agora uma live ensinando as pessoas a fazer receitas com a nossa maionese. Foi bem legal. A gente ensinou, ensinou a fazer torta fria. A gente fez uma promoção no site de compra coletiva, que é o Vergamota. E a gente tem procurado reduzir os gastos, né? A gente não tinha um estoque, porque como é tudo perecível, a gente não tinha um grande estoque, né? A não ser as bebidas, então a gente também tem feito promoções, né? Para tentar vender, até porque isso vai ter um vencimento. Era uma coisa que o que tinha estoque se vendia numa semana e parou, não se vendeu mais, né? Então, eu acho que as pessoas elas têm que não podem ficar paradas. Ai, agora aconteceu uma pandemia, uma desgraça. É uma desgraça, é ruim para todo mundo, não tem aula, a economia está parada, mas arregaça as mangas e bora trabalhar, né? O que a gente pode fazer? A gente não tem outra escolha, né, Ju? Está todo mundo no mesmo barco e a gente realmente tem que dar um jeito. Eu acho que dentre as coisas que tu falou, super importante destacar a questão de redução de custos, né? A forma que vocês encontraram foi muito bacana, porque como está todo mundo no mesmo barco também, os prestadores de vocês também não vão querer perder, né, um contrato com os círculos. Então, eles cedem de um lado, vocês cedem do outro. Acho que isso é legal, porque às vezes a pessoa, principalmente quem está começando a empreender, pode ficar muito angustiada, muito ansiosa e pensar, olha, não tenho condições de manter tal coisa. Né? E daqui a pouco você conversar, enfim, fica bom para as duas partes e até prolonga, né, a vida de vários negócios que são menores, enfim. Eu achei isso uma estratégia muito, muito bacana da parte de vocês. E eu acho que também essa questão de baixar o valor em alguns produtos, e no caso de vocês, que são os mais vendidos, né, que são patrimônio da cidade, digamos assim, eu acho que isso demonstra que a empresa também tá suscetível ao que está acontecendo, tem empatia com o seu consumidor, demonstra vontade de continuar o negócio. Eu acho que para quem compra também é importante a gente se sentir de alguma maneira que está contribuindo, né? Até o nome do perfil que a gente está nesse momento, que é Escolhi Incentivar. Então, eu acho que isso é uma rede, né, que vai se fortalecendo e vai se conectando. Negócios locais principalmente, né? Exatamente, eu acho muito importante essas iniciativas, estou super feliz de participar disso, né? Como eu te falei, a gente tem uma outra visão dessa questão de concorrência, né? Nós temos um grupo no WhatsApp de bares e restaurantes, a gente tem trocado algumas figurinhas lá também. Eu acho que é importante nesse momento a gente dividir com as pessoas que a ansiedade delas também é a nossa, né? Que nós também estamos fragilizados, né? Não importa o tamanho do teu negócio, não importa quantos funcionários tu tenha, não importa qual é o teu faturamento, tu estás sendo afetado, né? Então, essa questão de ter empatia com a equipe, com os fornecedores, prestadores de serviço e ter essa relação de transparência, né? Eu te ajudo, tu me ajuda. O que a gente pode fazer juntos para atravessar essa crise da melhor forma possível, né? Tomando todos os cuidados e medidas necessárias, né?
pegou todo mundo de surpresa. O nosso país, infelizmente, muito precário, nosso sistema de saúde, a gente se preocupa muito com isso, né? A gente observa aí que já falta tudo, né? Falta álcool gel, falta máscara, a gente, mesmo agora, a gente vai começar a usar máscara, todo mundo, né? Não tem máscara para vender, ou é um absurdo. Chegaram a me oferecer R$ 30 numa máscara. Então a gente mandou costurar as máscaras, né? Entre hoje e amanhã todo mundo vai estar trabalhando de máscara. O álcool gel quadriplicou o valor. A gente sempre usou álcool gel no circo, sempre teve álcool gel, né? Não é uma novidade para nós, mas é um absurdo o que está se cobrando, né? Porque realmente é a lei da oferta e da procura, né? Então, infelizmente, ainda existe algumas pessoas que estão se aproveitando dessa situação toda, né? De desespero das pessoas. Para ganhar algum tipo de vantagem, né? A gente está vendo aí, hoje mesmo, os meus pais ainda não conseguiram se vacinar, né? Tem toda essa questão da vacinação, que não é contra o coronavírus, mas ajuda as pessoas a não ter a gripe, e a pessoa com a gripe pode vir a ter um quadro de coronavírus, né? Então é importante a vacinação. Não tem vacina em Pelotas, né? Não chegou o suficiente, né? Estamos esperando chegar. Não tem nem na rede privada para comprar. Então, eu acho que é importante a gente ter fé e ter esperança que isso vá passar o mais brevemente possível e realmente fazer alguma coisa para minimizar os efeitos. É isso que os círculos têm procurado fazer. Nós não podemos resolver o problema, nem estancar o problema, mas o que nós podemos fazer? Esse foi o nosso pensamento para minimizar os problemas, né? A gente tá todo mundo no mesmo barco, né? Eu ia te dizer que um outro insight muito relevante foi quando tu estava falando sobre a questão de ter ações imediatas, de decidir no dia a dia, né? De não ficar parado esperando, né? Esse rolo passar por cima da gente. Então, essa tomada de decisão também é muito relevante, né? A gente tende, diante dos problemas, muitas vezes, a bloquear os problemas, negar, ou se paralisar totalmente, né? E não conseguir agir, né? Não vou dizer que a gente não fraqueja, viu? Porque eu quero dizer que eu fraquejo muito. Eu já parei muitas vezes, já perdi meu sono, já chorei muitas vezes, né? De responsabilidade com essas pessoas que estão há tantos anos com a gente, entende? A gente olha para as pessoas, a gente viu os filhos delas nascendo, a gente acompanhou, a gente viu, a gente fica muito feliz, assim, Thaís, com o progresso das pessoas que trabalham com a gente. Porque a gente vem de uma família muito humilde, muito pobre, né? Então, todas as coisas que as pessoas que trabalham conosco, de alguma forma, elas conseguem conquistar, uma casa própria, compra de uma primeira moto, compra de um primeiro carro, passar numa carteira de motorista, coisa simples, entrar para uma faculdade, ou um filho entrar para a faculdade, ou concluir. É como se fossem nossas conquistas pessoais também, né? Porque a gente tem essa relação de proximidade com as pessoas. Então, a gente torce por elas, assim como elas torcem pela gente, a gente torce por elas para que elas deem certo, para que elas tenham saúde e sucesso na vida, né? Então, a gente pede e agradece muito para eles estarem com a gente, assim, contribuindo, fazendo a parte deles, sabendo que é um momento bastante delicado, né? A gente tem uma questão que o transporte público agora funciona até um certo horário, então tem o custo do Uber para o pessoal ir embora, né? A gente tá tendo mais esse custo ainda, porque não tem, né? O ônibus acho que vai até às 8, até às 10, não, agora não tenho bem certeza. A gente fecha meia-noite, né? Então, infelizmente, uma situação extrema, há medidas extremas que têm que ser tomadas, né? Mas também precisa haver esse esforço individual de cada um, né? Para a gente passar por isso. A gente está tomando todos os cuidados, né? Sabe que os clientes também se preocupam muito com isso, né? Esses dias eu recebi
um áudio de um cliente pedindo que eu mandasse um áudio para a esposa para dizer que cuidados do círculo estava tomando, porque ele queria muito comer um círculos. E a esposa determinou, desde que começou a crise do coronavírus, que não entrava comida em casa, né, de lugar nenhum, né? Então, o que eu também tenho feito? Sábado, a gente não abre meio-dia. Sábado, meio-dia, eu também saí, fui lá no Bistrô Pelotense para comprar minha comida, né? Eu também já pedi comida do Galeto lá do Vasco, do Batuva, né? Então, eu também tenho contribuído com os outros negócios locais, né, que também precisam também se manter e manter as suas equipes, né? Então, eu acho que todo mundo pode fazer a sua parte, uns mais, outros menos, né? Resguardar as pessoas idosas que realmente estão no grupo de risco, né? É muito difícil, assim, Thaís, a gente falar, muito difícil para as pessoas que elas têm que trabalhar. É muito difícil, sabe? Eu disse para minha equipe que é como se eu sinto como se eu tivesse uma faca paradinha no meu pescoço. Qualquer movimento que eu fizer, a faca vai entrar. Entende? Então, assim, ó, muito delicado, extremamente delicado, é a vida das pessoas que está em jogo. Mas também eu preciso pensar que para mim ajudar essas pessoas, a minha empresa tem que estar aberta. É a única maneira que eu tenho de manter o feijão e arroz dessas pessoas, entende? Tem que equilibrar. Assim, se tu sair correndo, né, a gente acaba sendo imprudente porque saiu correndo. Se a gente ficar parado, a gente vai rodar também porque a gente tá parado. Então, acho que a gente está entre dois muros, né? O muro da saúde e o muro da economia. Precisamos dos dois em pé, porque se um cair, nos derruba também. Então, tá todo mundo fazendo, eu acho, o maior esforço possível para manter toda essa roda da economia, pelo menos minimamente girando. Eu entendo que se a gente conseguir manter os empregos, ou a grande maioria dos empregos, já vai ser, enquanto sociedade, uma grande conquista para todo mundo. E quero te dizer que estou dando uma olhada nos comentários enquanto a gente conversa. Pois é, não estou tentando olhar agora aqui também. E olha, Ju, é assim, ó, da mesma forma que vocês torcem muito pelos colaboradores de vocês, enfim, tem uma torcida muito grande por vocês também. O pessoal aí tava comentando que não dá para ficar sem Bauru dos Círculos, que ia ser muito difícil, que não vivem sem. Então, isso também é uma coisa, acho que muito bacana, acho que isso dá energia, dá força para continuar. Realmente, estou vendo aqui a minha amiga Lu, minha amiga Andressa, pessoas queridas, pessoas da nossa equipe que estão aqui, Lisiane, Janaína, Natiele, minha amiga Liz, enfim, a Fefa, querida Fefa Morales, minha cliente VIP também, né? O nosso deputado aí, Daniel Treziak, que está aí também, né? Então, assim, ó, a gente fica muito feliz, né? Eu sempre digo essa frase, nunca foi só fazer Baurus, né? Eu realmente me emociono muito com a nossa trajetória, assim, com esse reconhecimento que a gente tem Desculpa, Thaís. Com esse reconhecimento que a gente tem na cidade, nas pessoas, né? Me emociono muito mesmo, porque sei bem como que a gente começou, sei bem as dificuldades que a gente enfrentou. A minha mãe nunca foi à escola, nunca foi à escola. O meu pai estudou até a terceira série. E eles têm duas filhas formadas. A minha irmã é doutora em engenharia, mora no Canadá, né? Então foi tudo com muito sacrifício, com muita luta, assim, né? E é mais uma luta, claro, uma luta muito dura essa contra o coronavírus, né? Que não é só nossa, é mundial, mas é mais um perrengue que a gente tá passando, como tantos outros que a gente já passou. E eu espero de coração que a gente saia muito fortalecido disso tudo, como ser humano, que o ser humano enxergue nisso uma possibilidade de melhorar. A gente vinha vivendo muito, muito cruel, assim, né? De muita violência, muita discórdia, né, entre as pessoas, muito egoísmo, né, total falta de empatia. Então eu espero realmente
que isso seja transformador na vida de todo mundo, né? Que a gente possa lembrar que, poxa, que em 2020 foi um divisor de águas na vida das pessoas que transformou vidas, assim, né? E é isso que eu espero. A gente participa os círculos de várias ações sociais, a gente tem entidades parceiras, e é tão bonito ver que a cidade, a nossa cidade, está se empenhando como vocês, no Escolher Incentivar, e outras tantas ações que estão acontecendo na cidade para ajudar as pessoas que mais precisam. Coisa linda ver esse movimento, as pessoas se entregando, se doando o pouco que tem para fazer transformar a nossa cidade. É realmente um movimento muito incrível. Compartilho do mesmo sentimento e do mesmo pensamento que tu. Quero dizer para quem está nos assistindo que se vocês tiverem mais alguma pergunta, enviem, que o nosso tempo já está terminando. Quando chega em 1 hora, o Instagram nos derruba. Então, se sobrou mais alguma dúvida, enfim, a Juliana pode esclarecer para nós aqui. Mas, de qualquer forma, eu queria te agradecer muito por estar participando aqui com a gente, contando a história de vocês, que eu acho que tem uma inspiração em dose dupla, digamos assim, porque a gente tem tanto a questão do negócio de vocês nesse momento e das ações de gestão que estão sendo realizadas, né, para manter aí os círculos, quanto a questão de todas as dificuldades que vocês já enfrentaram e já superaram e de tudo que vocês já construíram e contribuíram, sim, para o desenvolvimento da cidade, tanto na questão de empregar outras pessoas, quanto pela questão de fazer parte da vida afetivamente de muita gente. A gente sabe que comida, nossa comida é Bauru, não é só Bauru. É verdade, é verdade. A gente fica muito feliz de poder participar e ouvir um depoimento assim que a pessoa comer um Bauru, sabe? A felicidade da pessoa, a gente tem recebido aí fotos e vídeos e postagens dos clientes, assim, né? E tu poder proporcionar esse tipo de prazer para as pessoas, assim, né? De vê-las comendo com vontade e satisfeitas, isso tem um valor muito grande, assim, né? Poder de alguma forma participar. A gente tem até uma história de um pedido de casamento lá no Círculos, então o noivo, até a noiva estava aí na nossa live, né? O noivo colocou as alianças no mousse, né? Então a gente participa muito, sim, da vida dos nossos clientes e os nossos fanáticos, eu acho que também estão nos ajudando nesse momento a nos encorajar para seguir adiante. É exatamente isso. Então tá, muito obrigada, Ju, por ter participado com a gente. Agradeço também a todos vocês que ficaram compartilhando dessa história tão bacana que é a história dos círculos. E também quero deixar o convite para todo mundo dar uma olhadinha lá no YouTube, que o Escolhi Incentivar agora tem um canal. Então todos os bate-papos estão sendo colocados lá. Se vocês perderam alguma coisa, deem uma olhadinha, porque tem muitas pessoas bacanas que já passaram por aqui e que compartilham com a gente o que estão fazendo nesse momento, né? Nos encorajam também. Então tá super bacana. Muito obrigada, gente. Obrigada, Ju, e até a próxima. Obrigada, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.